TV Câmara Campinas. Olá, boa tarde. Você que acompanha a TV Câmara Campinas, você acompanha agora a primeira parte da reunião ordinária de hoje, que é sobre o Dia Municipal de Conscientização do Autismo. Essa reunião é presidida pelo vereador professor Alberto. Essa, então, é a nossa primeira parte dessa sessão ordinária desse dia 2 de abril, um dia que está no calendário oficial de eventos da nossa municipalidade para fazermos o dia de conscientização sobre o autismo. E nos dá a honra da sua presença nesse dia tão importante, o nobre deputado Paulo Freire da Costa, deputado federal, que inclusive trouxe o lançamento da Frente Parlamentar sobre o Autismo nessa casa ano passado. Também conosco aqui o vereador Jorge da Farmácia, que é o presidente da Comissão Permanente da Câmara Municipal de Campinas, da Comissão da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. E também, ao nosso convite, e nos honra muito nessa sessão, a doutora Heloísa Valer. Ela é médica do Hospital das Clínicas da Unicamp e está, então, também nesse trabalho sobre o autismo, e hoje ela irá ministrar aqui uma palestra para todos nós nesse dia 2, que é o dia da conscientização sobre o autismo. Também conosco está a Andressa Santos, ela é monitora de educação especial da Cruz Azul da Polícia Militar de Campinas. E também a Gislaine Dutra, que é a idealizadora do projeto LIA. Esteve conosco também naquela semana que nós tivemos, Semana Azul aqui em Campinas. Também eu quero agradecer a presença da Regina Guimarães, que é chefe de gabinete do deputado federal o nosso deputado Paulo Freire da Costa, e também outras pessoas aqui que nessa tarde nos acompanham. Eu vou, então, passar a palavra para as considerações iniciais do vereador Jorge da Farmácia, em seguida o deputado Paulo Freire, e logo após, então, a nossa convidada, doutora Heloísa Valer, estará, então, ministrando essa palestra, conversando conosco sobre esse dia tão importante, 2 de abril, dia da conscientização sobre o autismo. Olá, boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso presidente, o nobre vereador professor Alberto, que faz um trabalho excepcional aqui na Câmara Municipal de Campinas. E hoje não canso de falar isso, que a admiração que eu tenho pela Vossa Excelência é muito grande, principalmente quando traz esses assuntos que é de extrema relevância para a nossa cidade de Campinas. Lembrar também que tem um projeto do nobre vereador que cria o dia, né? O dia do autismo aqui na nossa cidade de Campinas. Parabenizar mais uma vez pelo projeto de lei já aprovado aqui. Agradecer a presença da doutora Heloísa, que muito nos honra aqui para falar um pouquinho do autismo para nós. Eu sempre comento que o autismo ainda é muito comentado, muito falado, mas infelizmente no diagnóstico ainda é tardio. Mas eu acredito que com a palestra que ela vai nos falar, eu sei que é pouco tempo também, mas já vai nos orientar e orientar principalmente as pessoas que nos assistem. Agradecer a presença do público aqui presente, em especial a Gislaine, sempre junto conosco. A Gi, professor Roberto, ela está sempre junto, sempre participando desses projetos que a gente faz. E eu confesso a você que o último projeto que nós fizemos ali foi do projeto LIA, que é Lazer, Inclusão e Acessibilidade, na pedreira do Chapadão. Foi os brinquedos adaptados. Foi de muita emoção. Ela esteve comigo e a gente é muito emotivo. Então, a gente inaugurou e estamos fazendo algumas adaptações, porque, infelizmente, houve alguns acidentes que as pessoas levam o cinto de segurança que nós colocamos lá para prender a cadeira, mas as pessoas ainda, infelizmente, têm esse hábito de roubar, de levar esses equipamentos. Agradecer também a presença do deputado Paulo Freire
E toda vez que eu falo que o Paulo Freire, doutor, é um doce nosso aqui. Ele é um doce, uma pessoa muito sensível, que participa junto conosco. E eu me lembro quando ele levou, dizendo que abria frente parlamentar a nível federal, e ele o fez. Agradecer muito a presença do senhor, sabe que eu sou um fãzaço. Seja muito bem-vindo aqui na nossa casa. E eu sei que o tempo é muito curto, professor, mas eu queria só falar dois assuntinhos, que é rapidinho. Hoje, doutora, nós tivemos lá o Cinema da Inclusão, foi no Shopping Galeria, mas segunda-feira, 11 horas, e infelizmente, professor Roberto, foram poucas pessoas que puderam participar. Mas eu reforço aqui que dia 7, né, Gi, nós vamos ter novamente no Shopping Iguatemi, a partir das 11 horas, sendo que é uma sessão inclusiva. Então, as crianças, os autistas, não pagam absolutamente nada, e quem o acompanhar, pagam somente a metade do ingresso. Então, participe nesse dia 7 agora, no Shopping Iguatemi, a partir das 11 horas, uma sessão inclusiva. Vocês todos estão convidados, se puderem participar conosco lá. Muito obrigado mais uma vez, eu agradeço mais uma vez ao professor Roberto por essa iniciativa. Obrigado, Jorge. Vamos ouvir, então, o deputado federal Paulo Freire da Costa. Eu quero cumprimentar a todos, boa tarde, também a todos os nossos amigos que estão assistindo pela TV Câmara, e cumprimentar aqui nosso querido vereador, professor Alberto, que teve essa iniciativa desta sessão, e também nosso amigo, o vereador Jorge da Farmácia, que eu tenho também um apreço muito grande por ele, pelo trabalho que ele tem realizado aqui na nossa cidade. E eu gostaria também de cumprimentar a doutora Heloísa Valer, que veio nesta tarde nos dar aqui uma palestra, e eu acho que é muito importante esse trabalho que está sendo realizado aqui, é a comemoração do Dia Mundial do Autista, e é um trabalho que nós começamos também na Câmara Federal, e ele já está a nível nacional realmente. Tem ido para outros estados, outros deputados federais têm levado, a frente parlamentar cada dia se fortalece mais, e nós estamos trabalhando agora junto com os nossos amigos da Unicamp, para que a gente possa, muito em breve, ter ali um centro de treinamento. E isso é muito bom, esse treinamento não é só para os doutores, só os médicos, mas também para os familiares. Eu acho que é algo que está faltando no nosso país, e nós precisamos e queremos dar todo o apoio à Unicamp para que realize esse trabalho a nível nacional. Muito obrigado, eu agradeço muito pelo convite, professor Alberto, e me sinto muito honrado de poder participar desta sessão. Muito obrigado. Obrigado, deputado Paulo Freire, tem sido um grande parceiro de bandeiras inclusivas, né? Inclusive tem enviado bastante emendas, verbas para a nossa Unicamp, e é a bandeira dele, né? A saúde, a educação, e isso tem contribuído demais com o nosso município, e é por isso que nós agradecemos, deputado Paulo Freire, sua presença, seu apoio, nos estimula a continuar trabalhando com essas bandeiras tão importantes para o nosso município. Então, nesse momento, eu já passo a palavra para a doutora Heloísa, para ela dar continuidade sobre essa temática do Dia de Conscientização sobre o Autismo. Bom, boa tarde, eu queria agradecer. Hoje é um dia muito importante, é um dia mundial de conscientização a respeito do autismo, e aí a gente tem levado uma série de bandeiras a respeito não só do atendimento, do diagnóstico, da inclusão dessas crianças e adolescentes e também adultos, e a gente espera, então, agradece muito esse espaço que está sendo nos dado, e agradecemos, então, aos vereadores, ao deputado e à frente parlamentar, e essa ideia que o HC e a FCM Unicamp estão levando para a gente poder criar esse centro de diagnóstico, atendimento, pesquisa e treinamento em transtornos do espectro do autismo. A gente espera, então, que, com essa frente parlamentar, a gente consiga
condições para lançar e desenvolver e criar e começar a pensar em políticas nacionais a respeito desse transtorno. Tá? Então, eu preparei, na verdade, uma pequena conversa sobre o transtorno do espectro, para que a gente possa entender um pouquinho o que a gente já sabe, e quais são as intervenções, o que pode ser feito por essas crianças, adolescentes e também adultos, né? O transtorno do espectro do autismo, ele é um transtorno do desenvolvimento, e por ser um transtorno do desenvolvimento, os sintomas vão aparecendo ao longo desse desenvolvimento, e vão aparecer de forma diferente nas diferentes idades. Algumas características vão aparecer mais cedo, outras vão aparecer ao longo do tempo. Ele é um transtorno, então, que afeta o desenvolvimento e é afetado pelo desenvolvimento. A gente tem uma série de critérios e, atualmente, a gente entende, para a gente diagnosticar o transtorno do espectro, são 2 grupos principais de critérios diagnósticos. Então, um prejuízo qualitativo na interação social recíproca e da comunicação verbal e não verbal, isso de acordo com o desenvolvimento, né? Então, a cada momento do desenvolvimento, esse prejuízo vai aparecer de uma forma característica, né? Então, os sinais principais, então, pouco uso do olhar e dos gestos, falta de relacionamentos pessoais, atraso na aquisição da linguagem ou falta dela, falta do brincar de faz de conta, do brincar espontâneo e variado, né? Esse é um grupo de sintomas. O outro grupo é um repertório marcantemente restrito de atividades e interesses apropriados ao nível de desenvolvimento. Então, os sinais principais vão ser movimentos estereotipados, repetitivos, por exemplo, balançar as mãos, rodar em volta do próprio eixo, andar na ponta dos pés, e interesses anormalmente intensos e estreitos a respeito de uma certa coisa. Então, brinca de enfileirar objetos, interessa-se por um determinado assunto e passa só a falar sobre aquele assunto, não se interessando em trocar de ideias com outras crianças ou com outros adolescentes a respeito de assuntos que os outros também se interessam, né? A criança, então, tende a ser intensamente interessada no mundo dos objetos, ela se interessa muito mais pelos objetos do que pelas pessoas, uma coisa que é diferente, porque uma criança, normalmente, ela se interessa muito mais por uma outra criança, por outros adultos, do que por objetos. Depois ela vai se interessar pelo brinquedo, depois ela vai se interessar pelo parquinho, pela areia, mas primeiro ela se interessa por quem está em volta dela, quem são as pessoas que estão em volta dela. Vai ocorrer, então, um prejuízo da fala e da comunicação, presença de hipersensibilidades, então, a criança fica muito assustada ou, às vezes, chora intensamente em relação quando está de frente a algum barulho muito intenso, quando liga o ventilador, quando liga o aspirador de pó, quando passa um carro, uma moto, por exemplo, quando uma bexiga numa festa de aniversário estoura, quando vão cantar parabéns, e isso assusta muito, ela leva, às vezes, a mão aos ouvidos para tentar impedir que aquele som a perturbe. Pode ter hipersensibilidades a cheiros, ao tato, não gosta de determinadas texturas, ou uma hipossensibilidade, cai, se machuca e, às vezes, gravemente, não chora, né? Às vezes tem infecções, uma coisa que dói muito são infecções de ouvido numa criança típica, né, que tem um desenvolvimento típico, e às vezes no autismo as crianças, você só vai ver que ela está muito doente quando já está muito mais sério, porque ela não dá sinais de que aquilo tem algo a perturbando. Não só porque ela não fala, mas porque ela tem essas hipossensibilidades. Algumas vão falar, mas às vezes não vão se queixar, né? A gente sabe que também existem... a gente fala de transtorno do espectro do autismo, mas alguns falam de síndrome de Asperger, né?
na verdade, essas crianças são, ao mesmo tempo, parecidas e diferentes das crianças autistas. A diferença fundamental é que as crianças que a gente vai falar que são síndrome de Asperger, elas não apresentam um atraso na aquisição da linguagem e nem atrasos em outros aspectos do desenvolvimento intelectual, né? Quando elas são mais velhas, entretanto, elas não são muito diferentes em termos de prejuízo social e aquelas obsessões, né, aqueles interesses restritos das crianças que tiveram um atraso na fala e que foram diagnosticadas com autismo. E, em função disso, é que, atualmente, as classificações diagnósticas deixaram de lado esse nome, né, síndrome de Asperger, e agora a gente passou a dizer que o diagnóstico passa a ser nomeado de transtorno do espectro do autismo. Então, existem crianças que têm sintomas mais leves e crianças que têm sintomas mais graves, crianças que têm inteligência normal e crianças que têm dificuldades cognitivas, algumas muito importantes, crianças que têm uma síndrome genética clara e que a gente vai associar essa síndrome genética ao autismo, e crianças que não têm, que a gente não consegue determinar, apesar da gente entender que o autismo tem uma grande herdabilidade. Ele tem muitas genes envolvidos no desenvolvimento dessa patologia, alguns que a gente já conhece, outros que não. Na verdade, parte dessa herança, às vezes, vem através, né, dos pais, mas muitos deles, as alterações genéticas ocorreram, a gente chama de novo, quer dizer, dentro do útero, e que durante a gestação é que foram ocorrendo, e que por isso que essas crianças vão ter essas dificuldades. O diagnóstico. Quanto mais velha, mais seguro é o diagnóstico, mas a gente sabe que os sintomas podem aparecer muito precocemente, né? Então, antes de 1 ano e meio, 2 anos, e às vezes antes disso, a gente já consegue observar algumas coisas. É uma criança que sorri menos, que não sorri quando ela vê uma face sorrindo para ela, que tem poucos sinais de imitação, né? Um bebê, quando você coloca na sua frente e faz careta, ele tende a imitar. Essas crianças não costumam fazer isso. São crianças, às vezes, que apresentam dificuldades de sono importante, dificuldades alimentares importantes e atraso na aquisição da linguagem. Então, uma criança que, com 18 meses, ainda não emite, né, sons consoantes, né, o que a gente chama de lalação, né, aquele balbucio, a gente começa a ficar preocupada com ela. E, principalmente, uma criança que, com 1 ano e pouco, quando você chama pelo nome, ela não se volta para saber quem é que está chamando e não responde quando chamada, né? Então, essas são preocupações, levantam uma série de preocupações, e a gente entende que essas crianças precisam, de alguma forma, procurar ajuda, os pais precisam levar essas crianças para procurar ajuda para fazer uma triagem inicial e, eventualmente, um diagnóstico precoce. Por quê? Porque a gente sabe que, quanto mais precocemente a gente conseguir realizar intervenções, melhor é o prognóstico, tá? As intervenções, a gente não tem medicações que vão agir especificamente sobre os sintomas do autismo, mas a gente tem intervenções que podem ser realizadas precocemente, então, intervenções comportamentais, que podem ser realizadas precocemente e que podem ajudar essa criança a um desenvolvimento bastante próximo das crianças neurotípicas, né? O prognóstico depende muito dessa criança começar a falar antes dos 5 anos, e o fato dessa criança ter uma inteligência. Quanto melhor a inteligência dessa criança, melhor é o prognóstico, porque mais ela vai responder às intervenções, mais facilmente ela vai responder às intervenções, e essa cognição vai compensar algumas dificuldades que ela tem.
O importante é que, na medida em que eu possa fazer esse diagnóstico e encaminhar para um atendimento, então é um atendimento que envolve um atendimento psicológico, com terapias comportamentais, a principal delas é o ABA, né, a análise do comportamento aplicado, eventualmente um atendimento fonoaudiológico, e esse atendimento fonoaudiológico também é importante que ele tenha um olhar da análise do comportamento aplicado, e a terapia ocupacional, que pode, principalmente com técnicas de integração neurosensorial, ajudar nesses sintomas de hipo e hipersensibilidades e ajudar uma série de outros comportamentos, melhorar a atenção, ajudar em uma série de outros comportamentos que podem ser extremamente desgastantes para a família. A função, então, do médico, tanto do psiquiatra, como do neurologista, do neuropediatra ou do pediatra, é, então, fazer o diagnóstico o mais precocemente possível e acompanhar o desenrolar dessas intervenções. Porque as medicações que, eventualmente, a gente pode lançar mão são medicações que têm como função, eventualmente, controlar alguns sintomas que estariam prejudicando as intervenções, então, dificultando essas intervenções, ou algumas comorbidades, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, são coisas que aconteceriam junto com o transtorno do espectro do autismo, ansiedade, depressão. Então, eventualmente, a gente pode lançar mão de medicações que possam ajudar nisso, mas não existem medicações específicas para o transtorno do espectro do autismo. Isso é uma coisa importantíssima, porque, muitas vezes, os pais, no desespero, ansiosos, sofrendo com esse diagnóstico, acabam lançando mão de determinadas intervenções supostamente medicamentosas que não têm nenhum tipo de evidência científica e que podem, na verdade, levar a consequências extremamente danosas para essas crianças. Uma coisa importante também, só para eu terminar, é que não existe nenhuma evidência de correlação entre o autismo e as vacinas. Isso é uma lenda que eventualmente surgiu na década de 90, e a gente sabe as consequências disso, de pessoas que deixaram de vacinar os filhos em função de acharem que a vacina tríplice estaria ligada à questão do aumento das prevalências de transtorno do espectro, e as evidências científicas derrubaram essa hipótese. E a ideia de que existiriam remédios ou alguma coisa que poderiam melhorar, né? Então, curar esse autismo, o que não é verdade também. Então, a gente sabe que o melhor tratamento são essas intervenções psicoeducacionais que têm evidência e realizadas por profissionais que têm real competência e real formação na realização dessas técnicas. Acho que é isso. Nós temos um tempo bom ainda para abrirmos para perguntas, tanto quero aqui fazer menção também da presença do nobre vereador J. Silva, e nessa oportunidade nós estamos, então, reunidos aqui nesse dia 2 de abril, que é o dia da conscientização sobre o autismo, e com a presença, então, da doutora Heloísa falando sobre esse tema. Eu já vou aproveitar, primeiro abro aqui para a mesa, mas também para o público presente, quem quiser fazer alguma pergunta. Doutora Heloísa, eu ouvi numa conversa entre professores um sugestionamento que um dos motivos que talvez nós tenhamos hoje um número tão grande de autistas, que não era tão comum, ou porque por ignorância, ou porque não havia um diagnóstico, mas há um sugestionamento devido a os casais serem mais maduros
e tendo filhos mais maduros, tem algum dado, alguma coisa que aponta para isso, ou é apenas suposições? Bom, o que a gente sabe é que existem alguns fatores de risco. Então, a idade mais avançada dos pais é um dos fatores de risco, mas é um fator. Existem outros. Então, prematuridade extrema é um fator de risco, baixo peso extremo é um fator de risco. Então, mas isso são... é uma porcentagem do que pode estar influenciando. Não dá para a gente pensar em relações de causa e efeito. É porque os pais têm mais idade, é por isso que a criança tem autismo, né? Então, são fatores de risco que a gente tem determinado. Agora, uma coisa importante é que fica difícil a gente saber se está havendo um aumento na prevalência dos casos de autismo. O que a gente sabe é que o diagnóstico, os critérios de diagnóstico têm variado ao longo do tempo, têm mudado ao longo do tempo. Então, não dá para a gente comparar as prevalências de algum tempo atrás com as prevalências que a gente tem agora. A gente está se tornando mais capaz de fazer o diagnóstico e de casos menos complexos, mais simples, né, que estão na parte do espectro com menos comprometimento. Então, a gente tem aumentado essa nossa condição de diagnóstico. Além disso, a gente sabe que, na medida em que a gente começou a ter um aumento do número de diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, houve uma diminuição do diagnóstico de deficiência intelectual. Então, talvez parte das crianças que antes eram diagnosticadas como portadoras de deficiência intelectual, hoje são diagnosticadas como crianças com transtorno do espectro do autismo e estão recebendo intervenções mais adequadas e mais apropriadas para as dificuldades que elas têm. Obrigado, doutora. Queria aqui apenas fazer menção da presença, passou por aqui, o nobre vereador Luiz Henrique Cirilo, e também está conosco o pastor Eleazar Secom, que é o presidente da Comissão Política da CGADB, também nos dá a grata satisfação de tê-los aqui no nosso meio. Quer fazer alguma consideração, Jorge? Quero sim, nobre vereador, professor Alberto. Em relação a senhora comentou assim da gente não ter tanto contato físico, de um abraço, um beijo, um aperto de mão. Recentemente eu fiz uma visita à escola Tiquira. Eu falo isso porque eu sou muito de abraçar, o professor Roberto sabe disso, o deputado sabe também disso, é meu jeito. E aí o pessoal me orientou, que eu chegasse lá e eu ficasse esperando ver qual que fosse as reações das crianças, doutora. E, para minha surpresa, professor, deputado, eu quando cheguei na sala de aula, tinha umas 20, 25 alunos, tudo ali me esperando. Quando eu cheguei, professor, a emoção foi muito... Quando eu parei no centro, deputado, eles vieram e me abraçaram. Eu achei aquilo ali uma emoção tão grande de partir deles que viesse aqui. E no ano passado nós fizemos um debate muito grande também, então a gente ficava naquele, perto, não perto, abraço, não abraço. Eu, na dúvida, vou lá e abraço. Porque diz que o abraço e o sorriso é a melhor forma que você tem de gratidão. E essas crianças, por incrível que pareça, elas retribuem bastante, né? Então, eu sempre fico, professor, esperando qual vai ser a reação, mas eu queria ouvir da doutora qual que seria a reação correta de você chegar, não chegar, de abraço, não abraço, de beijo, não beijo. Bom, a primeira questão é que, na verdade, aquela ideia que a gente tem daquela criança autista que fica de costas para a parede, se balançando e não olhando para ninguém, esse é um tipo, né, uma das formas de apresentação, né? Algumas crianças vêm realmente até você, vêm ao colo, gostam de abraços, os pais são extremamente carinhosos, os pais vão dizer, meu filho é extremamente carinhoso. Então,
isso não é uma coisa que isso fala contra o autismo, né? Ele gosta de beijo, ele gosta de abraço. O que a gente vai ver são as características desse relacionamento. Então, é um relacionamento, às vezes, indiscriminado. A gente tem que lembrar que uma criança, ela discrimina entre quem são os familiares, quem são os estranhos, né? Uma criança não vai... se você ela nunca te viu, você dá a mão para ela, ela não vai com você. Ela primeiro olha para o pai e para a mãe para saber se ela pode ir, né? Ela está numa situação diferente, ela vai primeiro olhar para saber o que é que meu pai e minha mãe acham disso, e aí ela molda o comportamento dela em função do olhar que os pais deram, né? Então, ela está na frente de uma pessoa que ela não conhece, ela olha, se os pais estão tranquilos, ela vai se aproximar. Então, o que a gente vê, às vezes, na criança autista é essa falta de referenciamento social, né? Às vezes, os pais dizem, eu tenho medo porque ele não tem noção de perigo, e se alguém passa e dá a mão, ele é capaz de ir, né? Então, são essas... assim, essas características, né, que a gente não pode generalizar, né? Então, tem aquele que vai ficar no cantinho, que não gosta de ser abraçado, que se incomoda de ser pego no colo. Os pais vão dizer, ele não gostava de ser pego no colo desde que ele era bebê. Quando ele ia para o colo, ele chorava, ele preferia ficar no carrinho. Né? Ele acordava de noite e ficava olhando para o teto, brincando com os enfeitinhos do berço e nem reclamava, né? Uma criança com desenvolvimento neurotípico, ela acordou à noite, ela vai chorar e vai chamar pai e mãe, né? Então, são essas características que vão mostrando que há um desenvolvimento diferente e que a gente, então, tem que começar a se preocupar e, eventualmente, procurar intervenção. Mas o fato de ir no colo, de gostar de abraço, algumas gostam, sim. Sim. Né? Não, isso eu tenho uma escola onde as minhas crianças estudam, professor, é uma escola inclusiva, né? Aí, doutor, há uns tempos atrás, a minha menina começou a chegar em casa e reclamar do aluno, reclamava do aluno, o vereador Luiz Henrique Cirilo. Falei, poxa, mas o que está acontecendo? Aí minha esposa, geralmente sempre é a mulher que sempre vai, sempre toma a frente, né? Ela pegou e foi até a escola e foi perguntar. Aí a diretora falou assim, não, é que tem um menino novo aqui, ele é autista. Quando ela chegou em casa, nós explicamos para ela como que se comportava, como se falava, tal. E, por incrível que pareça, é o melhor amigo que ela tem. Ela anda grudada na mãozinha dele, para lá e para cá. Uhum. E ela já tem 9 anos, eu já comecei a ficar meio preocupada no futuro. mas é uma gratidão muito grande pelos filhos que a gente tem. E a inclusão, acho que nós devemos ensinar isso aí às nossas crianças, que eu acho que o futuro é justamente essas crianças, que nós possamos explicar para ele o futuro, como que funciona. E, para mim, é uma gratidão imensa quando eu percebo que tem alguma criança autista ou Down e se relaciona bastante, principalmente com os meus filhos. A gente sempre faz alguns aniversários em casa também, e eles vão lá, e a gente não precisa nem se preocupar, você tem que tratar como se fosse uma criança comum, e é comum. Uhum. Elas brincam, elas comem, elas bebem. Vão precisar de algum tipo de intervenção, de intermediação, mas, na medida em que elas possam receber as intervenções adequadas, eu acho que elas têm condições de ter uma vida independente. Então, essa é a nossa ideia, né? Quanto mais precoce você intervém, essas crianças vão poder ter um desenvolvimento o mais próximo da normalidade e que elas vão poder ter uma independência que é, na verdade, o que todos os pais querem, né? Então, acho que a ideia nossa é poder criar condições para que essas crianças se tornem adultos que tenham uma profissão de acordo com os interesses, né? Então, também faz parte a gente poder orientar, fazer orientações vocacionais e que esse adulto possa ter uma inserção social, porque eles têm determinadas habilidades extremamente
desenvolvidas muito mais do que nós neurotípicos, né? E que podem ser de grande utilidade para a sociedade. Eu acho que a gente, desde que a gente possa ajudá-los a desenvolver isso. Deputado Paulo Freire, o senhor quer fazer alguma consideração? Sim, senhor presidente, eu gostaria somente de, primeiro, cumprimentar o vereador Cirilo. É sempre uma honra poder vê-lo e estarmos juntos. O vereador JC também. Prazer. J. Silva, muito prazer. Viu? Doutora, eu já me deparei em algumas situações onde uma criança, e hoje, logicamente, eu entendo, mas onde uma criança gritava com os pais presentes e balançando a mão, às vezes o pai e a mãe tentando acalmar e ele gritando cada vez mais. E, às vezes, nós julgávamos, eu sempre julguei que era uma criança mal criada, que os pais deveriam agir com mais rigor a essa criança. Mas depois depois a gente percebe que os pais ficavam quietos e a criança continuava gritando e balançando os braços, enfim, toda essa reação. No meu julgamento, era isso. Depois que eu comecei realmente a escutá-los e falando sobre uma criança autista, hoje eu entendo que estas crianças realmente se tratava de uma criança autista. A minha pergunta é essa: qual é a reação dos pais nesse momento, em público? É essa a reação? Deve ficar quietinho e deixar a criança extravasar nisso? E nós que estamos assistindo, nós, terceiro, temos que fazer alguma coisa para tentar ajudar alguma coisa? Qual seria o nosso comportamento ou o comportamento dos pais? Bom, a primeira coisa é que eu acho que se a gente, e essa é a função até em parte disso que nós estamos, dessa experiência que nós estamos tendo aqui, na medida em que as pessoas começam a entender um pouco mais a respeito do transtorno do espectro do autismo, a respeito dos sintomas, né? Essa sociedade se torna uma sociedade mais inclusiva e que possa aceitar algumas dessas dificuldades, alguns desses sintomas que eventualmente vão surgir, né? Esses pais vão ter que ser... a gente tem que, primeiro, tentar entender o que está acontecendo. Então, é uma questão de estar ligada a uma hipersensibilidade, a um barulho, um cheiro, está muito calor, e isso desencadeou aquele comportamento, né? Aquela criança está com algum mal-estar e ela não consegue comunicar isso, né? Então, ela está com fome, ela está com sede, ela está com dor de estômago, dor de barriga. A gente tem que entender... sintomas gastrointestinais são extremamente frequentes nessas crianças e produzem muito mal-estar. Ela quer comunicar algo e ela não consegue. Então, a gente vai precisar analisar esse comportamento e tentar entender qual é o motivo desse comportamento. A partir daí, intervenções são realizadas, intervenções específicas. Não existe uma receitinha. Tá? Na medida em que eu consigo determinar o que produz aquilo, a gente vai poder ajudar aquela criança a desenvolver estratégias e os pais desenvolverem estratégias comportamentais para lidarem com aquilo e que, se isso for adequado, esse comportamento pode desaparecer. Ou esse comportamento é algo que realmente tem a ver com um tipo de comorbidade psiquiátrica. E aí, eventualmente, a criança vai precisar de algum tipo de medicação. Mas a medicação é, na verdade, dentro dessa lista que a gente está fazendo, a última coisa que vai ser usada. Primeiro a gente tem que descobrir por que aquela criança está fazendo aquilo, e aí dar a resposta mais adequada. Doutor vereador, doutor Luiz Henrique Cirilo, também quer participar.
Só o telefone da parte. Bom, inicialmente eu quero cumprimentar o vereador professor Alberto, presidente nesse momento aí dessa importante reunião que ocorre aqui nas dependências da Câmara Municipal de Campinas e que teve a sensibilidade, neste mês de abril, de provocar essa discussão, pertinente discussão. Cumprimentar o vereador Jorge da Farmácia, presidente da Comissão de Pessoas com Deficiências, né, e Mobilidade Reduzida, e um ferrenho defensor da inclusão social na nossa cidade. Nosso deputado Paulo Freire, quero aproveitar a oportunidade de cumprimentá-lo. O senhor conseguiu para a nossa cidade verba que condiz e corresponde à compra de 2 novas ambulâncias na nossa cidade, no momento de uma crise no SAMU relacionada a esse tema. Então, fica aqui meus cumprimentos, tenho certeza dos demais colegas. Quero cumprimentar a doutora Heloísa, né, psiquiatra da Unicamp, Sim. E que aborda com tranquilidade, com conhecimento de causa. Me perdoe, eu perdi boa parte da sessão em razão de compromissos no gabinete, mas rapidamente eu gostaria de perguntar à senhora, existe uma frequência maior da ocorrência do autismo em meninos, meninas, ou é indiferente isso? E, ao mesmo tempo, cumprimentá-la mais uma vez pela oportunidade e solicitar, fazer um pedido verbal ao vereador professor Alberto, convidando a professora, a doutora Heloísa, para que ela venha aqui num programa da TV Câmara, onde a abrangência é muito maior e nós podemos dialogar, né? Ela vai poder participar de vários questionamentos, inclusive pela entrevistadora. Obrigado. Bom, os transtornos do espectro do autismo, assim como todos os transtornos do neurodesenvolvimento, eles são mais frequentes em meninos, né? A gente não sabe por quê, mas eles são mais frequentes, assim como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ocorrem mais frequentemente em meninos. O que a gente sabe é que, às vezes, nas meninas, a aparência é, às vezes, mais grave, porque ele, muito frequentemente, vem acompanhado de retardo, né, de deficiência cognitiva. Mas, talvez porque as meninas consigam compensar algumas dessas dificuldades, né? O cérebro feminino tem algumas características bem específicas em termos... É um cérebro mais empático, um cérebro que tem algumas características que talvez compensem esses casos um pouco mais leves, né? Mas essa é só uma teoria. A gente não sabe por quê. É maior em meninos, em torno de 4:1, 4 meninos para 1 menina. Vereador J. Silva também vai fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os nobres vereadores Jorge da Farmácia, professor Alberto, doutora Heloísa, deputado Paulo Freire. A minha pergunta é a seguinte: quando, talvez a senhora tenha até explicado, mas também cheguei, já tinha começado essa palestra, essa explanação maravilhosa sobre o assunto, quando a mãe grávida, existe alguma atitude que a mãe possa tomar para evitar, se é que pode, ou alguma outra atitude que possa contribuir para que ela possa ter um filho autista? Um medicamento, alguma coisa, sei lá, algum outro tipo de atitude. Então, na verdade, a atitude é o que ela não existe essa correlação tão clara entre algo que ela vai fazer e que vai produzir isso, né? O que a gente sabe é que, se é uma gravidez com os cuidados adequados, com assistência adequada, e depois as condições de parto serem as melhores possíveis, a gente estaria diminuindo alguns riscos, como trabalho de parto, extrema prematuridade, que a gente sabe que é um fator de risco, muito baixo peso ao nascer, que é um fator de risco. Se ela tomou todos os... foi adequadamente vacinada, se ela recebeu o aporte de ácido fólico. A gente sabe que essas coisas são atitudes que podem favorecer uma gravidez melhor e um desenvolvimento melhor desse feto. Agora, é isso, tá?
Pois não. Professora, eu quero fazer uma pergunta, e a minha informação é baseada em informação literária. Eu estou vendo aqui no Google. Que nos Estados Unidos existe já um estudo que é uma incidência de um autista a cada 110 indivíduos. E ele completa dizendo o seguinte: aqui no Brasil, infelizmente, os estudos epidemiológicos não fornecem dados precisos. Então, tirando agora essa informação, eu gostaria de perguntar, no Brasil, nós temos alguma informação sobre esse dado de percentual, ou a informação aqui ainda é correta? A gente tem alguns dados, mas não estudos com uma população grande, né? Então, existe alguns estudos, existe um estudo da Unifesp que mostra, mas com uma porcentagem muito menor do que essa que o Centro de Controle de Doenças americano está colocando, né? Eles estão trabalhando com uma ideia de uma prevalência de 1% na população, né? O que é bastante impactante, né? Lembrando que pode ser 1%, mas é 1% lembrando do espectro, né? Então, tem os casos mais graves e os casos mais leves, muito mais tranquilos, né? Eu quero agradecer a presença também da nobre vereadora Mariana Conte. Gostaríamos de ter mais tempo para que as pessoas pudessem fazer suas perguntas. Está conosco também a professora Lica, que é uma pessoa militante, que ajuda, que participa de atividades. Esteve conosco na Semana Azul aqui nessa casa. E está aqui também a Daniele Guimarães, que é do Conselho Tutelar. Nosso agradecimento pela sua presença. Mas é que o tempo nosso aqui é bem curto, né? Nós temos logo mais às 18 horas a sessão aqui ordinária. Então, é uma pena, mas a gente não consegue avançar. Mas eu vou acolher a sugestão do nobre vereador e vou fazer um convite aqui para a doutora Heloísa, para que ela esteja conosco. Aí vai ter um tempo, bastante tempo, e a população também vai poder fazer perguntas ao vivo, enviar por e-mail. Eu tenho certeza que essa é a função desse dia, estar no calendário oficial de eventos do município de Campinas. É para dar conscientização sobre essa temática tão relevante. Eu quero agradecer, então, a Gislaine Dutra, do Projeto LIA. Obrigado, Gislaine. O Eliazar Secom, presidente da CGADB, uma pessoa que tem visitado o país inteiro, compartilhando de assuntos importantes e também trabalhando essa temática. A Andressa Santos, monitora da Educação Especial Cruz Azul da Polícia Militar de Campinas. Agradecer a presença da professora Lica, agradecer a presença da Daniele Guimarães e também das autoridades que estiveram aqui conosco, o vereador Jorge da Farmácia, que é o presidente da nossa comissão permanente dessa casa, comissão que todo mês fomenta uma temática dessa natureza. E, então, nosso sincero agradecimento ao Jorge e toda a sua equipe, uma equipe que trabalha bastante, dessa comissão tão importante, no qual eu tenho o privilégio de fazer parte. A vereadora Mariana Conte também faz parte, que é a Comissão da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Agradeço a presença do nobre vereador, doutor Luiz Henrique Cirilo, do nobre vereador J. Silva, que é radialista, então ele é uma outra pessoa também que tem um público muito grande para ele compartilhar e fomentar essas temáticas. A Mariana Conte, nossa vereadora aqui, e eu quero agradecer muitíssimo a presença do deputado Paulo Freire da Costa. Chegou aqui também o nobre vereador Nelson. Muito obrigado, vereador Nelson Rosri. Também trabalha numa comissão bastante relevante, que é a do combate à droga, né? Então, uma comissão muito importante nessa casa. E eu quero agradecer, deputado, sua presença. O senhor esteve aqui fazendo o lançamento da Frente Parlamentar de Conscientização sobre o Autismo, fez o lançamento nessa casa, e mais um dia tão importante, tão simbólico, o senhor vem aqui, a sua presença sinaliza o apoio que o senhor tem trabalhado para a conscientização sobre o autismo. Então, muito obrigado pela presença.
E a nossa convidada, professora, doutora da Unicamp, que vem aqui compartilhar essas informações nessa casa. Muito obrigado, doutora Heloísa. Muito obrigada pelo convite. Uma grande honra para nós aqui dessa casa de leis. Eu agradeço a presença também do vereador Paulo Haddad, que é um outro companheiro da área médica, né, que nos ajuda nessa casa. Eu agradeço também a nossa Regina Guimarães, que é chefe de gabinete do deputado Paulo Freire, que sempre facilita para nós essas atividades. Então, de coração, muito obrigado, Regina, Raquel. Vocês têm sido uma grande bênção para a gente conseguir fazer. Foram as responsáveis, lembram, né? Daquela coisa linda que foi aqui, o Mês Azul. E, uma vez mais, vem nos ajudar aqui, abrilhantando o nosso evento. Muito obrigado a todos, muito boa noite a todos. Essa foi, então, a primeira parte da reunião ordinária de hoje sobre o Dia Municipal de Conscientização sobre o Autismo. Só lembrando que logo mais às 6 da tarde você acompanha a 16ª reunião ordinária. TV Câmara Campinas.